Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando nessa segunda-feira para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, sem deixar de fazer também uma análise do que foi a derrota vexatória de ontem do Flamengo para o Cruzeiro no Estádio Mineirão, partida da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Antes da gente fazer essa análise e trazer as últimas informações do Mengão, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-lo de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Cruzeiro e Flamengo fizeram ontem no Mineirão partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro e o resultado de vitória do time mineiro por 2-1 não foi nada perto daquilo que nós rubro-negros imaginávamos para a partida de ontem. A verdade é que o Flamengo não esteve bem em nenhum momento, nem do ponto de vista técnico, individual e coletivo, nem tampouco do quesito vontade e disposição. O Cruzeiro sempre em todo o tempo teve mais vontade de vencer a partida, disputando como se fosse uma final e o Flamengo disputando como se fosse um amistoso. E isso se refletiu no gol da vitória do Cruzeiro, marcado nos acréscimos, mostrando que o time mineiro brigou até o último minuto para vencer a partida e venceu. O Flamengo, enquanto coletivo, se mostrou desde o início com muito espaçamento entre suas linhas, entre seus setores. A impressão que se tinha era que o campo estava com um tamanho maior do que o normal, de tanto espaço que tinha entre as linhas rubro-negras. Atuações individuais bem abaixo chamaram muita atenção, pois Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Dela Cruz, Gerson, Michael estiveram bem abaixo daquilo que podem apresentar e daquilo que vem apresentando. Para não dizer que todos jogaram mal, podemos dizer que Rossi foi o grande nome do Flamengo na partida, quase coroando a grande exibição com a defesa do pênalti cobrado por Gabigol, que no rebote conseguiu marcar o gol, né? Quase que Rossi defendeu, mas não pôde fazer a segunda defesa. O uruguaio Nicolás de la Cruz, com atuação bem abaixo das últimas que vinha tendo, recebeu o cartão amarelo diante do Cruzeiro e está fora da partida contra o Bahia no próximo sábado pelo Campeonato Brasileiro, jogo da 8ª rodada da competição, Maracanã, sábado, 21 horas. Sem condicionar a derrota à arbitragem, isso não nos impede de questionar a atuação do árbitro Wilton Pereira Sampaio, tecnicamente ruim e muito caseiro nas escolhas, principalmente na marcação das faltas. Inclusive, no lance que gerou o pênalti para o Cruzeiro, houve uma falta no Bruno Henrique no meio campo, não assinalada pelo árbitro. Isso não quer dizer que o árbitro interferiu no resultado da partida. Não, o Flamengo não jogou e não mereceu a vitória ontem contra o Cruzeiro. Essa é que é a verdade. Nessa análise, não poderia ficar de fora o técnico Felipe Luiz, que demorou muito a mexer no time, principalmente nas substituições de Gerson e de Dela Cruz, que estavam muito mal desde o início da partida. Pecou o Felipe Luiz dessa vez pela demora nas substituições. Triste todos nós estamos, porém precisamos virar a chave, pois quarta-feira na Argentina jogamos nossa sorte na Libertadores em sua fase de grupos. O time retornou ontem à noite para o Rio de Janeiro, chegando nas primeiras horas de hoje, segunda-feira, devendo o elenco se reapresentar hoje à tarde no CT Urubu, onde Felipe Luiz e seu staff iniciarão a preparação para a decisão de quarta-feira na Argentina contra o Central Córdoba. O lateral esquerdo Matias Vinha entra na 5ª fase da recuperação pós-cirurgia no joelho e dentro das próximas 2 semanas o atleta deve já estar reintegrado ao grupo de jogadores
mais um reforço do Flamengo para a temporada que nós estamos vivendo. Então, Matias Vinha logo vai estar aí treinando junto com o elenco rubro-negro. Né? Após a partida, o Flamengo informou a situação de Everton Cebolinha, que deixou o campo sentindo uma lesão, abre aspas, para a comunicação do Flamengo. Por conta de um incômodo na panturrilha esquerda, Everton Cebolinha foi substituído na segunda etapa da partida. Examinado após o jogo, o jogador não se queixou de dor e será reavaliado hoje à tarde no CT Ninho do Urubu durante a reapresentação do time. Portanto, vamos ver se vai acusar lesão ou não na panturrilha esquerda de Everton Cebolinha. E agora saindo um pouco do foco do futebol, da derrota massacrante de ontem, vamos exaltar aqui o bom futebol que o time feminino do Flamengo tem jogado após a chegada da técnica Rosana Augusto. Depois de empatar no meio da semana em Belo Horizonte com até então vice-líder do Brasileiro em 1-1, ontem, domingo pela manhã, o Flamengo novamente jogando fora do Rio de Janeiro, foi a Araraquara, interior de São Paulo, enfrentar a Ferroviária, até então líder do campeonato, e o Flamengo venceu por 2-1. Com o resultado, o Flamengo fecha a 9ª rodada na 7ª posição, com 14 pontos, portanto, dentro da zona de classificação. Agora, as meninas do Flamengo, depois de jogar 2 partidas fora do Rio de Janeiro, o Flamengo volta a jogar na competição no próximo sábado, dia 10, às 17 horas, contra o Real Brasília, no estádio Moça Bonita, em Bangu. Né? Parece que o Flamengo futebol feminino, depois da chegada da Rosana, está numa fase crescente. Olha, eu assisti a partida, além de vencer, o Flamengo jogou muito bem, jogou de igual para igual com a Ferroviária, até então líder, que deve perder a liderança para o Cruzeiro, em jogo que o Cruzeiro fará ainda dessa rodada. Um trio de ex-rubro-negros, de ex-jogadores do Flamengo, formado por Guilherme Bala, Mateusão e Yuri César, foram campeões nos Emirados Árabes pelo Al-Shabaab. Com 3 rodadas de antecedência, os ex-rubro-negros foram comandados na conquista pelo português e ex-técnico do Flamengo, Paulo Souza. Bom, meus amigos, o Flamengo Sub-20B, jogando ontem, domingo, em Xerém, né? Centro de treinamento da base do Fluminense, enfrentou o Tricolor pela última rodada da fase de grupo da Copa Rio, e o Mengão venceu por 1-0, classificando-se e eliminando o rival Fluminense da semifinal da Copa Rio. Na semifinal, o Flamengo enfrentará o Botafogo em datas a serem ainda marcadas pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Estão definidos todos os confrontos de quarta de final do NBB 24-25. Saiba quais são os confrontos: Flamengo e Corinthians, Vasco da Gama e Minas, São Paulo e Bauru, Pinheiros e Franca. Né? Os confrontos do chaveamento é Flamengo e Corinthians, Pinheiros e Franca, Vasco e Minas, São Paulo e Bauru. O Conselho Deliberativo do Flamengo se reúne hoje, segunda-feira, dia 5, para deliberar emenda ao Estatuto do Clube e formalizar as reuniões do próprio Conselho na forma híbrida, com participações e votações virtuais, né? Já um avanço para que a gente melhore e modernize o nosso estatuto, que é bem arcaico, né? Muito arcaico o nosso Estatuto do Flamengo, que precisa de uma reformação geral urgente. Bom, o Flamengo receberá hoje na Gávea o troféu do Super Mundial de Clubes. A taça ficará no Mengão nos dias 5 e 6, ou seja, hoje, segunda-feira, e amanhã, terça-feira. Sócios torcedores não pagarão, não terão custos para visitação no Museu do Flamengo. O centroavante Pedro do Flamengo, depois da volta aos gramados pelo Flamengo, depois de se recuperar de uma grave lesão no joelho e de uma cirurgia no ligamento cruzado anterior, está muito perto de quebrar marcas que até então pertencem a Gabriel Barbosa, o Gabigol, se não vejamos. Na Libertadores, Gabriel Barbosa, que é o maior artilheiro brasileiro da história da Libertadores, com 30 gols, Pedro tem 24. Portanto, Pedro está a 6 gols
de quebrar esse recorde, não só do Brasil, como também de Gabigol no Flamengo. E no Flamengo, como um todo, Gabriel Barbosa tem 161 gols marcados, Pedro tem 141, uma média de 20 gols por ano que o Pedro faz no Flamengo. Dificilmente ele deixará de ultrapassar o Gabigol nesses números com a camisa do Flamengo. Então, Pedro volta com tudo, né? Ontem não teve muito bem, mas realmente quem esteve bem ontem, né? Essa é a grande pergunta. Bom, meus amigos, com informação do portal inglês Kawe Offside, vários times da Europa estão de olho no lateral direito Wesley do Flamengo, que pode fazer com que o Flamengo aí participe de um leilão, aumentando em muito o preço que o Flamengo está querendo pela venda do lateral direito Wesley. Manchester City, Liverpool, Barcelona, Chelsea, Arsenal surgem como prováveis interessados na contratação do lateral direito Wesley, que também ontem não se ouve bem. Talvez uma das piores partidas do Wesley jogando pelo Flamengo em campeonatos disputados, né? Bom, meus amigos, o TAS, Tribunal Arbitral do Esporte, decidirá hoje, segunda-feira, os próximos passos do León, time do México, que até então fazia parte do grupo do Flamengo no Super Mundial de Clubes, se ele vai continuar ou se ele vai ser excluído da competição por ter o mesmo dono, coisa que fere os regulamentos da FIFA. O Tribunal Arbitral do Esporte vai decidir entre 3 situações. A questão do alajuelense da Costa Rica, que pleiteia a vaga do León, pleiteia tirar o León e entrar na vaga dele. Decide também se vai haver o confronto entre América do México e Los Angeles FC para decidir quem é a vaga, ou se vai se decidir se o Leão continua com a vaga fazendo parte do grupo do Flamengo. Bom, meus amigos, as notícias do Flamengo são essas. É um dia triste para a gente fazer um vídeo com a derrota quando o Flamengo não joga bem, né? Não jogou nada, e nos deixa apreensivo um pouco para o jogo da quarta-feira. Porém, a gente, como rubro-negro, tem que virar a chave hoje, porque a partir de hoje a gente tem que viver a Libertadores, tem que viver a ansiedade dessa vitória lá na Argentina contra o Central Córdoba, que vai nos fazer voltar a brigar diretamente pela primeira colocação do Grupo C da Libertadores da América. Eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, deixando uma até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com Ele. Saudações rubro-negras. Fui!